de todos. Estou aqui na sala de espera já com o Fernando Horta, vou embarcá-lo aqui já para a gente conversar. Muito boa tarde, Fernando. Está em outro cenário, de novo. Tudo bem? Tudo bom, Dai? Tudo tranquilo? Não, estou no cenário aqui de casa. Normalmente eu tenho ele fechado. Como agora eu coloquei aquele banner lá no fundo, ele ficou normal, dá para a gente utilizar assim. Vamos ver se for de muito desgosto das pessoas, me avisem. Mas ali tem algumas cidades brasileiras Um pouco bonitas. escura só, está escurão. Assim, tá bom. Nós temos que consertar isso aqui. Eu tenho uma botar luz uma luzinha aqui, ali já resolve. Mas a gente está te ouvindo muito bem. A gente está aqui nesse turbilhão de informações, né, nessas disputas que estão rolando, eleições que já começaram. A gente vai tentar fazer um pouco de um caldo aqui na conversa com o Horta. Eu vou abrir aqui, Horta, a página do 247 neste momento, trazendo o que é destaque lá do nosso site para os nossos internautas e para você comentar também. O STF, Congresso, estão numa disputa danada aí, né? Tem um almoço lá que promete tentar chegar a um caminho. Mas o Elon Musk, bolsonarismo, extrema-direita, tem se mobilizado aí para tentar tirar da mesa o inquérito das fake news, né? A manchete do nosso site nesse instante é isso: ataques da Folha a Moraes podem levar ao encerramento do inquérito das fake news. Inquérito esse que incomodou bastante, gerou o que a gente pode assistir até hoje, né, dessa tratativa do Alexandre de Moraes como o inimigo número 1 da extrema-direita. Isso vai das redes ao parlamento. Como é que você vê essa história? Você acha que esse é o objetivo? O Eduardo Bolsonaro está convocando o ato do dia 7, e a convocação é pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos fazer história em defesa da democracia, da nossa democracia, porque é engraçado, né? Não é em defesa da democracia, é da nossa democracia, né? Democracia dos bolsonaristas. E também faz ali um aviso ao Pacheco: a gente vai fazer o ato na Paulista, mas a gente também pode decidir fazer um ato lá em Belo Horizonte. E aí ele fala isso com essas palavras e diz: temos que pressionar o Pacheco porque ele tem que votar o impeachment do Alexandre de Moraes. Essa é a cartada que eles estão dando. Como é que você vê essa movimentação? Você acha que tem espaço para isso? O Pacheco não sinalizou muito nessa direção, né? Então, daí primeiro, boa tarde para você, beijo aí. Tô vendo que já deu um calorzinho aqui em Brasília também, escapamos do problema que estava a friagem ontem, aliás, ontem, semana passada, né? Então, já estamos andando melhor, mas a coisa esquentou também para os lados de Brasília. E aí, é claro que essas coisas estão ligadas, tá? É preciso que as pessoas entendam isso. No final das contas, gostemos ou não, quem sustentou a democracia brasileira foi o STF. Né? Foi a decisão do Alexandre de Moraes de não deixar com que o processo eleitoral brasileiro fosse deslegitimado e que se criasse uma série de suspeitas infundadas a ele. Isso que está acontecendo lá na Venezuela, né, que as pessoas já estão desconfiando do CNE, desconfiando da ata, desconfiando do voto, vão desconfiar até da maquininha, isso estava sendo construído aqui no Brasil. E foi literalmente enterrada essa estratégia no Brasil por conta da figura do Alexandre de Moraes. Veja, eu nem estou falando do Barroso, porque no meu entendimento o Barroso, que foi ministro do TSE no início dessa estratégia toda, ele não se atentou para o que estava acontecendo e permitiu que a estratégia fosse adiante. Foi o Barroso que convidou os militares para comporem uma espécie de órgão de observação. O Alexandre de Moraes, quando entrou, chegou e disse: não, o jogo é um jogo de deslegitimação das nossas eleições, o jogo é um jogo de destruição da legitimidade do STF, do TSE e de todos os tribunais superiores, o jogo é um jogo de atacar a nossa democracia, as nossas instituições, então eu não vou fazer. Ora, como ele fez para sustentar essa situação, pode ser discutido. Houve um pouco de excesso aqui, acolá, mas nenhum excesso
que possa ter acontecido por parte dele chega aos pés do que fez o bolsonarismo, por exemplo, comprando votos com aquela emenda para entregar dinheiro para caminhoneiro e taxista, ou mesmo proibindo ônibus de irem aos locais de votação no Nordeste, como nós vimos acontecer. Então, nós precisamos entender, não necessariamente a partir de um processo de igualdade, mas de perceber que as forças que foram movidas para destruir as nossas instituições precisaram ser combatidas com uma certa presteza e com uma certa violência institucional, que quem naquele momento estava colocando foi o Alexandre de Moraes. Esse é o ponto. A partir daí, o fascismo, como é comum em toda a história do fascismo, viu, gente? Isso aconteceu na Itália, aconteceu na Alemanha, aconteceu em todos os lugares. Eles percebem que eles não conseguem chegar ao poder por meio de golpe, porque as instituições se seguram na medida em que fazem essa aliança entre centro, centro-esquerda e esquerda, e a gente consegue segurar as coisas. Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a erodir as instituições por baixo. E eles têm simplesmente o momento mais importante agora, porque é o momento eleitoral, portanto, todos os políticos estão fragilizados. É o momento em que eles aparecem como questionadores do sistema e eles ainda têm o apoio de grandes bilionários. As informações que nós temos hoje é que nós temos bilionários doando para todas as campanhas do Bolsonaro. Então, imagina... Perdão, aconteceu aqui. Desculpa. Imagina tudo isso no mesmo momento, né? Fechando exatamente agora, com Arthur Lira sendo vamos dizer assim, o pivô, né? A figura que centraliza todas essas pressões e direciona o governo. Então, essas coisas estão claramente ligadas, estão tocando na questão financeira do STF, estão tentando movimentar todas essas estruturas para esgarçar o nosso sistema institucional para que a estrutura fascista possa voltar a entrar. Não se enganem. Ainda estamos em luta direta entre democracia e barbárie. E por mais incrível que pareça, nesse momento o STF joga pela democracia. Perfeito. Eu coloquei de novo o nosso endereço aqui do IBEST, para o pessoal clicar lá e comentar, curtir aqui no nosso site, mas ir lá no endereço do IBEST para votar. Horta, essa semana também a gente assiste assim, um caminho, né, da imprensa jogando bastante nesse processo eleitoral, né, no que eles chamam de candidatos com grande repercussão nas redes e tal, né? E aí a gente assiste que, por exemplo, no caso do Pablo Marçal, uma encenação nos debates. Aí os programas debatem o efeito Marçal, se o Boulos tem que se preocupar com o Ricardo Nunes ou com o Marçal, e personagens como o Marçal causam tanto burburinho, né, que até abalam as estruturas do próprio bolsonarismo, né, porque o Bolsonaro inicialmente fez um elogio rasgado a ele, dizendo que o Ricardo Nunes não era nem o candidato dos sonhos dele, que o Marçal era um cara interessante, boas ideias, não tinha pouca experiência, mas está aí e tal. Quase falou assim, era o que eu queria, mas fazer o quê? Estou com o Nunes. E aí teve que mudar o discurso, porque a coisa foi pegando. Além disso, os aliados do próprio Bolsonaro também têm ali desavenças com o Marçal, dentre os quais ninguém menos que Silas Malafaia. Eles brigam horrores nas redes ali. Um fala que o outro é que vende a palavra de Deus, né? Um fala que o outro bate na mulher. Enfim, é uma baixaria para dois pastores, supostamente pastores, o outro virou coach, agora não é mais pastor, mas o Pablo Marçal circulava muito nas redes com esse discurso. E agora as comentaristas estão discutindo, né, com quem Boulos deve se preocupar, qual deve ser o papel que o Marçal vai cumprir nesse processo, é capaz de ocupar o lugar do Ricardo Nunes. Como é que você vê esse caminho do Pablo Marçal, ao mesmo tempo que parece que ele comete muitos crimes? E a ação dele é dolosa, né? Ele não comete crime sem saber. Ele foi lá e fez outro crime. Enfim, ele faz repetidamente aquelas ações de injúria contra o Boulos, por exemplo, e repete isso de forma a demonstrar, a caracterizar a sua conduta dolosa, intencional, de causar esse dano à imagem. E se você vai nas redes, os comentários deles são todos direcionados para essa injúria, calúnia que ele propaga contra o Boulos.
Será que ele vai permanecer no processo, na corrida? O TSE vai querer tirá-lo aí da disputa? Então, vamos lá. Você tocou num ponto muito importante. Silas Malafaia e Pablo Marçal são ricos exatamente pelo mesmo motivo. Brigam porque os dois predam, literalmente, eu estou usando o termo predar. Os dois predam sobre os mesmos grupos de pessoas. Tiram dinheiro da mesma forma e do mesmo sistema. Um apela para a figura de Jesus, o outro apela para a figura do capitalismo meritocrático. Os dois igualmente importantes em fé para algumas pessoas, os dois igualmente improváveis para quem efetivamente quer entender como é que funciona, e os dois igualmente, vamos dizer assim, elogiados ao longo do planeta inteiro. Então, assim, os dois predam sobre as mesmas pessoas. Quanto mais o Pablo Marçal enriquecer, menos vai ter dinheiro para o Malafaia e vice-versa. Por isso, ambos estão em disputa. Agora, essa questão, é preciso que a gente entenda, nos bota os dois também na condição de dois grandes bandidos. Duas pessoas que fazem da sua vida, do seu negócio, enganar os outros, tirar dinheiro dos outros, até deixá-los, de preferência, na condição de desespero, porque quanto mais desesperados as pessoas estão, maiores são as suas ofertas ao Deus Jesus Cristo ou ao Deus do capitalismo meritocrático que a gente tem por aí. Esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que entender do que estamos falando. Pablo Marçal não faz nada mais nem nada menos do que fez o MBL no início do seu processo e que faz até os dias de hoje. É sempre isso. É sempre o processo de reescrever uma realidade caricata através de um celular, através de uma série de características e ferramentas digitais, no intuito de atingir a maior quantidade de pessoas possíveis com uma narrativa que não é aquela efetiva que aconteceu. Por isso que o MBL conseguiu eleger as pessoas que elegeu e por isso que ele foi punido efetivamente como foi punido. E o Pablo Marçal vai pelo mesmo caminho. Agora, enquanto isso era usado para atacar a esquerda, Daiane, enquanto era usado para atacar Maria do Rosário, para atacar Gleisi Hoffmann, para atacar o Lula, estava todo mundo achando que era uma estratégia super legal, viável, uma novidade que veio aí para modificar um pouquinho a política e está tudo bem. Só que o Pablo Marçal agora resolveu dobrar a aposta. E ele não vai atacar só a esquerda, ele está atacando a esquerda, ele está atacando o centro, ele está atacando a direita, e certamente, se o Bolsonaro bobear, vai atacar ele também. E foi isso que o Bolsonaro percebeu no primeiro momento. Que Pablo Marçal fazia o que ele, Bolsonaro, fez de forma melhor e mais efetiva, e que era tão venal quanto o próprio Bolsonaro. E aí o grupo político, todo o espectro político se virou para dizer, não, Pablo Marçal, não continue fazendo isso. Acredito que ele deve ter a sua candidatura cassada nos próximos dias, e ele vai usar isso efetivamente para continuar crescendo na maior e na melhor condição de explicação possível que eu posso dar sobre o que é um pensamento fascista. Ele está se lançando candidato, não à prefeitura de São Paulo, mas à presidência da República em 2026. Ele vai vir para a presidência como um outsider, numa condição melhor do que o Bolsonaro conseguiu. E aí é que nós vamos ter que ver qual vai ser a postura do Bolsonaro. Se ele vai se aceitar ultrapassado, se ele vai se aceitar desimportante e abraçar o Pablo Marçal para tentar obter algum tipo de vantagem políticazinha ali, ou se ele vai bater de frente, e aí eu acho que ele perde, porque o Marçal tem mais recursos, mais ferramentas e menos ética ainda do que tinha o Bolsonaro, para você ter uma ideia do que eu estou falando. Nossa. Olha lá, hein? O Christian manda aqui uma mensagem para você, né? Saúde, Horta, muita saúde aí, você estava espirrando, né? E o Carlos Eduardo Lessa, querido, também manda aqui, grande dupla, boa Dai, e já votei aqui no IBEST. Obrigada, Carlos Eduardo. A gente está falando desse processo eleitoral e dessa dimensão que tem esse processo, né? A Gleisi deu uma declaração falando justamente sobre essa visão, né, dessa polarização que se tem e o peso que isso vai caracterizando e reforçando, tanto do ponto de vista da política, né, dos partidos, como também da imprensa. O UOL publicou hoje uma matéria para dizer que o Lula beneficiou cidades de aliados lá num repasse de verbas, né? Então, coloca lá até o assessor do gabinete do Lula, que o apelido é Marcola,
usa ali termos para colocar em xeque a atuação do presidente, dizendo que poderia caracterizar improbidade administrativa, tráfico de influência, enfim, tenta imputar uma série de crimes ali numa ação que é corriqueira de um governo, destinar verbas para projetos que sejam apresentados ou atender pedidos de prefeituras. Eles acreditam, selecionam lá um número X de prefeituras e diz, olha, isso aqui é crime, fazer isso aqui. E a Gleisi aponta aqui, né, a campanha da imprensa nos últimos dias, até incluindo o próprio caso do Alexandre de Moraes, na minha visão, bota isso aqui, né, primeiro turno de 2026 ou terceiro turno de 2022, né, onde a gente está. Você concorda com isso, Horta? Sim, a presidenta Gleisi sempre muito aguçada na leitura política que ela faz das coisas, né? A verdade é que a campanha de 2026 já começou e que toda a estrutura da mídia brasileira vem, nesse momento, buscando duas coisas. A primeira é induzir o presidente Lula a fazer uma reforma ministerial que eu acho que já deveria ter sido feita no início desse ano. Não tem absolutamente ninguém contente com o atual ministério do presidente Lula, nem mesmo o próprio Partido dos Trabalhadores, né? Estamos todos esperando uma enorme reforma administrativa, uma enorme reforma ministerial, aliás, administrativa não, ministerial, cujo objetivo é dar dinamismo, fazer oxigenar os círculos de poder e é exatamente desarticular essas pequenas venalidades que possam já ter sido criadas a respeito disso. Repasses aqui, conversas acolá, benefícios para um ou para outro, essas coisas, elas estão sempre presentes nos meandros do poder em todos os lugares. Se você fizer a mesma acusação que está sendo feita agora ao presidente Lula, você pode fazer ela a cada semestre para o que aconteceu no período Bolsonaro, você pode fazer ela a cada semestre para o que aconteceu na época do Temer. Isso são características da disputa política. Como a oposição quer tirar o máximo possível de apoio do presidente, ela vai jogar em todas as contradições que ela puder. E aí a presidenta muito claramente vem dizer, olha, vocês estão fazendo uma tempestade num copo d'água, ou seja, isso é uma coisa menor, nem há evidências efetivas de qualquer tipo de crime, mas vocês estão jogando isso para já começar uma narrativa contra o processo eleitoral. Isso está sendo feito assim pela Folha contra o Lula, foi feito assim da mesma forma pela Folha contra o Alexandre de Moraes na semana passada na questão do vazamento, e a gente começa a ver que as elites brasileiras começam a tentar desestabilizar o governo Lula. Por quê, Daiane? Porque o governo Lula vem apresentando uma estabilidade quase que impensada, com 2 anos de mandato, com um presidente do Banco Central totalmente refratário e criminoso, e com um parlamento tremendamente inconfiável, chefiado por Arthur Lira, o presidente Lula consegue diminuir o desemprego, consegue aumentar a renda do trabalhador, consegue manter as expectativas de crescimento econômico altas e consegue caminhar, vamos dizer assim, nesse espaço de fake news, de mentiras, de agressões, ainda intocado, porque não se conseguiu atingir o capital político do presidente. É bem verdade que ele não disparou, que ele não conseguiu se tornar consenso na sociedade inteira, mas ele vem mantendo a luta nos pontos e nos mesmos termos que ele tinha no primeiro turno de 2022. E isso a imprensa não perdoa. Então a presidenta Gleisi tem razão. A questão é saber se nós vamos ficar simplesmente reclamando que essa estratégia da oposição está sendo colocada em prática ou se o governo vai se defender dela de forma efetiva através de comunicação e através de uma reforma ministerial. Perfeito. Tem um comentário aqui do Dalmei Berlang, parceiro também nosso aqui, e sempre ativo no chat. Ele diz que as análises do Horta são impressionantemente didáticas e precisas. Aprendo demais com a clareza de suas explanações enriquecedoras, disse aqui o nosso internauta, num rasgado elogio aqui as tuas participações. Eu vou printar o que o Dalmei colocou ali e vou mostrar para minha esposa. Quando ela brigar comigo, eu vou dizer aqui, ó, tem gente que me ama, tá? Tem gente que me adora, não é só você, não, pode falar isso contra mim. Boa tática. Obrigado, Dalmei, beijo para você. Dalmei, obrigada. Ele é um parceiro nosso aqui, ele, não sei se você se recorda, ele é um dos agentes policiais, né, da Polícia Federal, que denunciou aquele caso do grampo na cela do ACEP.
Isso, feita pela foi equipe do feita pelo Moro, Moro, né? exatamente. E que na época, inclusive, foi perseguido, teve a vida destruída, e uma coisa absurda pelos próprios indivíduos da Polícia Federal que chegaram a... Eu me lembro que na época eu estudei muito esse caso, porque era uma evidência muito clara de que a Lava Jato já andava errado naquele momento, né? E a violência institucional contra ele, contra as pessoas que denunciaram isso, foi uma coisa gritante, e eu não sei se o Dalmey não deveria pedir indenização pelo que fizeram naquele momento. Deve, com certeza. Outro assunto que também está pegando aqui, Horta, é a informação que circula, que a gente já até falou algumas vezes aqui, disso, antes aí do início do processo eleitoral, porque isso circulou, de que o PGR deve deixar a decisão aí sobre as investigações envolvendo Bolsonaro para depois das eleições. O Paulo Gonet tem, segundo fontes, um perfil, e tem dito isso, né, de que ele não quer ser um agente causador de crises, né? Ele não quer que o PGR se torne esse centro de crises institucionais, né, do governo, e mexer, segundo a avaliação de alguns, mexer com o Bolsonaro seria isso. No entanto, né, dos crimes que o Bolsonaro responde, a questão das joias e da vacina é café pequeno, né, perante aquilo que ele deveria responder e das questões relacionadas ao que se apurou até agora em relação ao 8 de janeiro, as questões mais relacionadas ali às tentativas de golpe no período anterior e o ataque às urnas. Como é que você vê essa informação? Isso faz algum sentido? Será que ele acha que se ele fizer uma cartada à frente, isso pode desestabilizar, como está acontecendo, de certo modo, ali nessa onda, a partir das matérias da Folha, hein? Então, Daiane, eu vi muitos casos iguais a isso que o PGR está fazendo. O PGR está cometendo um crime político, basicamente. Toda vez que um agente que detém poder, ele escolhe a conveniência da sua ação a partir de questões políticas, ele deixou de cumprir a sua função. Veja o que eu estou dizendo. Se um juiz, um procurador, escolhe convenientemente quando ele vai aplicar a sua jurisdição, e é nesse caso exatamente o que o procurador-geral está fazendo, ele está escolhendo a conveniência, então não é conveniente para ele durante a eleição, e aí ele pode usar o argumento que ele quiser, estabilidade, não sei do que, eu não quero me tornar, né, uma figura de referência no período da eleição, mas na realidade o que ele está fazendo é privando o eleitorado brasileiro de informações importantes para a tomada de decisão, que seria efetivamente conhecer em extenso, por extenso e em extensão maior, os crimes de Jair Bolsonaro. Essa característica da conveniência da aplicação da jurisdição é o maior poder que os liberais sempre detiveram no mundo desde o século XVIII. Desde a Revolução Francesa, os liberais estabeleceram a utilização e a aplicação da lei a partir da conveniência política na sua maior arma política. Então, eu tenho, obviamente, uma figura que já deveria estar presa, já deveria estar processada por todos os crimes, já deveria estar imputada nisso tudo, mas a título de defender um pleito neutro, eu evito esse tipo de coisa e coloco essa mesma figura em pé de igualdade com todos os outros agentes políticos brasileiros. E isso significa proteger o bolsonarismo, isso significa proteger o fascismo, e isso significa destruir aquilo que, evidentemente, o direito sempre, em teoria, disse que era. Um direito equidistante, um direito que mantinha a plenitude das disputas com a mesma quantidade de armas, ou seja, o PGR comete um erro absurdo, mas a gente pode discutir se é um erro ou se é uma estratégia de proteção ao bolsonarismo. De qualquer forma, é um prejuízo claro para a democracia brasileira. E aqueles que acham que a democracia pode ser claramente distinguida de outros tipos de governo, começam a entender que quando a gente compreende os micropoderes nos processos de tomada de decisão, as coisas se tornam bem mais difíceis. Será que temos um PGR democrático ou será que nós temos um PGR que secretamente é amante de estruturas autoritárias e que faz de tudo para proteger essas estruturas, inclusive esperando mais tempo do que deveria e colocando aí desculpas como eleição, governabilidade, ou como ele falou ali, né, estabilidade, eu não sei, eu acho que isso já está passando do limite, e o STF, Daiane, só para terminar,
é o zero e vezeiro neste tipo de estratégia. Gilmar Mendes foi, aliás, o STF, vamos lembrar, só foi julgar o caso Collor agora, 2, 3 anos atrás. Sabe-se lá quando eles vão julgar o caso sobre Dilma Rousseff. Daqui a 10 anos, provavelmente, vai ter uma decisão do STF dizendo que não houve nada no Dilma Rousseff, que foi um enorme erro. E veja, é a mesma coisa que o PGR está fazendo. Isso precisa acabar no Brasil. Horta, tem aqui a Ivana, ela diz aqui, Gonê prevaricando, né? Sueli diz aqui, se o Gonê agir assim, estará na mesma posição que Campos Neto. Ela faz uma comparação aqui com a conduta dele, né? Exato, é a mesma coisa. É a conveniência do uso do seu poder, ou seja, eu uso as prerrogativas de poder que eu tenho quando me for conveniente. E o me for conveniente não é o conveniente para a coletividade, mas é a partir da minha visão política. Ou seja, é o uso político das minhas atribuições funcionais de Estado. O Campos Neto faz exatamente isso, o Lira faz exatamente isso. A diferença é que o Lira foi eleito para fazer isso. No legislativo, quando você vota em alguém, isso está lá como prerrogativa. Ele vai fazer as coisas politicamente. Mas no caso do Campos Neto, se envolve esse tipo de atitude como se fosse técnica, e no caso do PGR é pior ainda, porque o direito gosta o tempo inteiro de se dizer técnico, embora a gente saiba que ele é tremendamente político. Agora, Horta, no meio de tudo isso, tem as questões econômicas, né? Esses últimos dias têm saído dados muito importantes, a Bolsa subindo, batendo recorde da Ibovespa, o desemprego com a menor taxa, o PIB apontando aí um reajuste ali para cima, né, com crescimento, renda do trabalhador crescendo, tem a questão do Minha Casa Minha Vida apontando um recorde também nas vendas de imóveis. Então, a economia está aquecendo, tem uma perspectiva, do ponto de vista do governo, importante aí com relação à escolha do novo presidente do Banco Central, que a gente espera que siga um caminho diferente do que tem a política atual. Mas tudo isso parece que não está no patamar das pautas destacadas dos jornais, né? O nosso site, por exemplo, destacou aqui, com o Lula, o Brasil registra a menor taxa de desemprego da série histórica e a maior renda real do trabalhador. Hoje de manhã a gente estava comentando sobre isso, né? São números importantes num processo eleitoral também que se avizinha, isso tudo colabora, mas a gente tem vivido tempos em que há uma distância dessa realidade da economia, desse momento de aquecimento da economia com aquilo que as pessoas veem como aprovação do ponto de vista geral, né? As pesquisas mostram o governo está bem, não está mal e tal, mas podia estar melhor. Como é que você vê isso, hein, Horta? Essa questão econômica é a força e a fraqueza do presidente Lula nesse momento. Então, deixa eu explicar. A força porque é o que faz a gente entender a característica dos governos do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula. Em todos os 3 momentos, sempre houve isso. Sempre houve uma queda brutal do desemprego e sempre houve o aumento da renda do trabalhador. Essa é, vamos dizer assim, a doutrina Lula em termos de economia, né? A ideia de você distribuir renda na parte de baixo, através da parte de baixo da sociedade, através do fortalecimento e do valor do trabalho. Isso ajuda a sociedade em grande medida e é exatamente o oposto do que os neoliberais costumam dizer, né? Os neoliberais dizem que nós temos que colocar dinheiro na parte de cima da sociedade para que esse dinheiro, através de investimento depurado pelo mercado, chegue às populações, e a gente sabe que isso nunca aconteceu no neoliberalismo, e o presidente dá aula de economia nesse tipo de situação. O interessante é que o presidente virou um jogador de sinuca daqueles mestres, né? Porque o bom jogador de sinuca, ele avisa onde é que a bola vai cair, ele coloca a bola lá. O presidente, no início do ano, disse, olha, o PIB vai crescer mais do que o FMI, o mercado, todo mundo projeta, e mês após mês, o que ele disse lá atrás vem acontecendo, vem se consolidando. Então, isso é a força dele, é a força política. Mas é também sua fraqueza, Daiane. Por quê? Porque como o presidente Lula tem lado, e ele faz isso abertamente no aumento da renda dos trabalhadores, a parte alta da sociedade, e até mesmo a classe média, se sentem fora desse espetáculo do crescimento, né? Não se vêem parte disso. E aqui eu quero tratar esses 2 casos diferentes, as classes altas dirigentes do país, industriais e tal, e a classe média, porque eles vão ver
esse estado de coisas de forma diferente. A classe alta se sente prejudicada porque não comanda mais a economia e tem que se adequar a determinadas regras. No primeiro e segundo mandato do governo Lula, o que nós vimos é que o presidente precisou criar planos de desenvolvimento econômico para essas pessoas especificamente, para que elas parassem de fazer oposição ao governo e liberassem até que os jornais falassem as coisas boas, porque você sabe que quem paga publicidade no jornal decide qual é a manchete que vai aparecer na capa. Então, esse grupo é muito claro. Agora, o problema grande aqui é a classe média. A classe média, quando ela não se sente parte desse espetáculo do crescimento, ela acaba entrando diretamente na armadilha fascista, comprando todos os argumentos fascistas. E qual é o grande problema hoje para o presidente Lula abraçar a classe média? A política tributária. A classe média continua sendo penalizada por uma desproporcional cobrança de imposto de renda, uma desproporcional cobrança em cima de produtos de necessidade básica da classe média, como em combustíveis, como energia elétrica, e isso tudo provoca um sentimento amargo na medida em que ela vê as classes baixas crescendo e se aproximando do status dela, e ela não consegue nunca se aproximar do status das classes ricas. Então o presidente precisa olhar nos próximos 2 anos para a classe média e pensar nesse processo de desoneração. Só que daí bate diretamente no Ministério da Economia, que tenta pensar a economia ainda com os olhos das teorias do início do século XX, que é primeiro preciso receber para depois poder gastar. E, infelizmente, você não consegue diminuir tributação se você tem esse tipo de pensamento, e a classe média acaba sendo sobrecarregada. No final das contas, nós vamos ter que resolver essa equação, porque o presidente Lula tem 2 meses para fazer o Brasil se sentir parte de todo esse processo de crescimento e não apenas ratificar a sua posição como grande líder das classes mais baixas na luta contra a desigualdade econômica. Tem aqui o comentário quando é William Oliveira, ele diz que a gente tem que organizar aqui os debates em alguma das cidades aí, debate eleitoral. É super difícil fazer isso, não é fácil fazer isso não. Demanda braço, dinheiro, tem todo um tempo aqui que a gente ainda não tem esse braço todo, a gente até dá uma esticada, mas tá dolorida aí. Tem aqui também a Vânia, ela diz aqui, Horta, com este Senado e Câmara composta por bozoloides, né, fica difícil de Lula governar. Hoje, por exemplo, está uma discussão aí, a partir das decisões do Supremo em relação às emendas PIX, o orçamento lá definido pelos parlamentares, um almoço entre os 3 poderes, todo mundo querendo sentar e conversar. O Lira disse que tudo bem ter mais transparência, mas o governo também precisa de transparência. Se todo mundo tiver transparência, eu também faço, como se a regra não fosse essa, né? A regra é transparência. Isso é incondicional, essa discussão. Mas eles ficam lá puxando a sardinha para um para o outro. Como é que você vê essa reunião hoje? O que você acha que pode sair dali? Você acha que o governo está fazendo uma boa estratégia de não se colocar muito de um lado nem de outro, sentar e conversar, né? O presidente Lula está tendo que desenvolver novas formas de governabilidade, né? Quando teve o governo FHC, a gente inventou aquela história do presidencialismo de coalizão, todo mundo se convenceu que era simplesmente um acordo de verbas e ministérios por apoio de bancadas, e isso ficou maravilhoso, os políticos do PT aprenderam isso, os políticos do PSDB aprenderam isso, e todo mundo saiu fazendo, e o Brasil, bem da verdade, funcionou, baixou a inflação, aumentou o emprego, desenvolveu suas capacidades produtivas, se tornou mais soberano, PT e PSDB fizeram uma gangorra em disputa, mas as coisas mais ou menos andavam. A gente conseguiu ver José Sarney trabalhando junto com Luiz Inácio Lula da Silva, a gente conseguiu ver uma série de amarras políticas no Congresso, que eram amarras que, do ponto de vista ideológico, impensadas, acontecerem em função do tal do presidencialismo de coalizão. Desde que Temer e Bolsonaro assumiram, através de golpes e mais golpes, de canalices eleitorais, de impulsionamentos digitais indevidos, tudo que nós conhecemos, eles propuseram uma nova forma de governo. A nova forma é que a institucionalidade serve para muito pouco e o que interessa é a vontade da liderança propriamente dita. Essa vontade da liderança impulsionada ou pela força do fascismo e das armas, como Bolsonaro tentou fazer, ou pela força das emendas que Bolsonaro liberou para o parlamento brasileiro utilizar como bem entendesse. E para isso precisavam ser emendas free, literalmente, que não houvesse nenhum tipo de controle e que o parlamentar pudesse destinar para onde ele quisesse. Basicamente o que o Bolsonaro fez com os taxistas e com os caminhoneiros, distribuindo dinheiro
dinheiro para eles para conseguir seus votos, ele fez com os deputados, distribuiu emendas sem que houvesse nenhum tipo de obrigação política eleitoral naquele processo. O parlamento viveu o melhor dos mundos e isso transformou Lira no presidente de parlamento mais forte da história do Brasil. Não existiu nenhum antes dele e espero que não exista nenhum depois dele, que isso seja enterrado agora. E como é que está sendo enterrado? Através dessa aliança calma, silenciosa, entre as decisões do STF em prol de uma transparência e principalmente de uma institucionalização da utilização do dinheiro público, junto com a pressão do governo para denunciar o quanto que o parlamento brasileiro se apoderou do orçamento. Né? Então, a gente, na realidade, precisa entender que o jogo não está claro porque é a primeira vez que isso está sendo enfrentado. Acho que o presidente Lula faz bem em mediar esse confronto, até porque quanto mais tempo o Arthur Lira ficar se debatendo contra o STF, menos tempo ele tem de aprontar maldades para cima do presidente Lula, Daiane. Mas eu ainda acho que nos próximos 4 meses, Arthur Lira ainda tem 4 meses como presidente da Câmara, é uma coisa desesperadora, parece que não passa nunca essa desgraça. Nesses 4 meses eu acho que ele ainda vai pautar o semipresidencialismo e talvez o fim da reeleição, com tentativa de colocar isso já para o próximo mandato, e nós vamos ter que ir para a rua para defender essas questões. Então o que o presidente Lula faz é uma estratégia de guerra. Né? Vamos fazer com que o Lira se importe com o STF tem uma força maior nessa situação, porque independe das questões eleitorais, e vamos deixar ele se preocupando com as questões do executivo mais para o finalzinho do mandato dele, e assim a gente tenta conter o monstro que foi criado por Jair Bolsonaro e Michel Temer. Olha só, né? E a gente diante disso tudo, eu estava conversando até com o Paulo, que deve entrar daqui a pouco, né? Aquele centrão, né? Aquele sentar, tomar lá da cá, né? Que era talvez muito melhor do que o que tem hoje, né? O que tem hoje, depois do Eduardo Cunha, virou um negócio Mas isso, Daiane, né? isso é o que a teoria de ciência política sempre disse, que é melhor você ter um parlamento que responda às relações argentárias, ou seja, um parlamento que diga, voto, mas eu quero tanto, porque você tem uma moeda clara de troca, do que você ter um parlamento completamente alienado a absolutamente tudo e que cada um dos parlamentares responde necessariamente somente pelos seus interesses. Né? Os Estados Unidos já fazem isso há muito tempo. Essa característica de composição política a partir de acordos financeiros é a característica do federalismo norte-americano. E sempre foi, sempre foi. Então, de alguma maneira, a ciência política brasileira, que gosta muito da ciência política norte-americana, sempre disse que isso era bom. Agora, nós que entendemos a política também por um viés um pouco mais ético, né, a gente sempre denunciou isso. E agora eu acho que o Bolsonaro mostrou que existem coisas piores do que necessariamente o PSDB. E esse argumento não é meu, Daiane, esse argumento é de Reinaldo Azevedo, quando a gente entrevistou ele lá ainda em 2021, acho. Eu acho que foi no finalzinho de 2021, início de 2022, ele disse isso. O que o Bolsonaro explicou, o que o Bolsonaro mostrou para ele, né, Reinaldo Azevedo, e para nós da esquerda, é que ele, Reinaldo Azevedo, não era o pior dos mundos, e nós, da esquerda, o Lula, não era o pior dos mundos. Surgiu um bicho monstruoso do outro lado, e a gente teve que, de alguma maneira, trabalhar nas nossas agendas mínimas, que é a democracia e institucionalidade, para conseguir levar a coisa para lá. Veja a que ponto nós chegamos, Daiane. Pois é, quando a gente vai analisando esse contexto todo histórico, até recente, a gente vai percebendo que essas transformações todas elas vêm num processo bastante intenso de desajuste. Né? Hoje a gente olha, o Supremo está desajustado, né? Ele tem ali uma série de forças, cada uma, ainda que tente ali ir numa linha só, quando entra em determinados assuntos, a coisa vai ficando mais difusa, do ponto de vista não das decisões, porque decisão está dentro do contexto jurídico, mas quando você olha para a política, para que rumo que o país der, né? Então tem os lavajatistas, tem os não lavajatistas, tem os que acham que o sistema tem que ser parlamentarista, enfim, né? Tem esse jogo todo também sendo discutido ali. Quando a gente vai para o parlamento, esse super vitaminado negativamente parlamento que acha que tem mais poderes e que, já que adquiriu esses poderes, não pode devolver mais, né? Não, o parlamento se acha a própria democracia brasileira. A própria democracia. Eles são a democracia, eles não representam ninguém, eles são a democracia. É uma coisa impressionante o discurso do Lira e do Pacheco.
exato. E eles têm que decidir para onde vai, porque eles têm mais noção do que qualquer outro sobre onde as mais verbas devem ir. legitimidade. Do que qualquer outro. Aí você olha a imprensa, que não está dentro desses três poderes, mas ela também cumpre um papel importante, supostamente, academicamente falando ali, dentro dessa esfera pública. Essa imprensa também está totalmente desajustada, porque agora tem uma coisa chamada rede social, que ocupa um espaço que ela não ocupava antes, ela tenta se reequilibrar, ao mesmo tempo ela também tem as disputas dos seus interesses ali em jogo. Está tudo muito desajustado. Eu vou falar daqui a pouco aqui com o Paulo sobre isso, não sei se você conseguiu ver, mas eu queria te ouvir. Ontem o Biden, o presidente dos Estados Unidos, estava falando em defender a democracia. As democracias estão num sistema capitalista, estão colapsando. E é esse o debate que se tem dentro do processo eleitoral dos Estados Unidos. Porque, como você disse, a civilização é barbárie. Isso não só no Brasil, né, Horta? E em que pese que existem vários conceitos de democracia, tá, Daiane? A gente usa a mesma palavra, mas a maioria das pessoas fala sobre coisas diferentes. O que eu imagino que seja democracia, se a gente fosse sentar e botar no papelzinho, coisa por coisa, né, 10, 12, 15 itens, a gente ia ver que é diferente da que você pensa, que é diferente da que o Mauro, do que o Paulo pensa, é diferente do que as pessoas que estão nos assistindo pensam. Mas, enfim, a despeito disso tudo, os Estados Unidos hoje estão sofrendo esse enorme ataque contra a democracia, porque lá também nós estamos vivendo democracia ou barbárie. Kamala Harris é muito mais próxima do que seria, por exemplo, aqui no Brasil, vamos pegar uma mulher de direita aqui do Brasil, uma Ieda Crucius, que foi, por exemplo, governadora do Rio Grande do Sul. A Kamala Harris é uma Ieda Crucius que fala inglês, tá? Então, Simone Tebet. Não, pior do que a Simone Tebet. A Simone Tebet ainda teve uma queda agora aí mais para um centro. A Kamala Harris ela é muito próxima de um Dória da vida, entendeu? Ninguém na esquerda tenha qualquer tipo de sonho de que ela seja alguma coisa próxima do que a gente imagina. Mas, do outro lado, você tem uma figura bestial que representa cada vez mais a estrutura fascista ditatorial organizada no mundo, com uma aliança muito perigosa, que é uma aliança de empresários capitalistas meritocráticos desesperados para salvar o seu modo de exploração, e isso vai desde o Elon Musk até grande parte do dinheiro das big techs da Flórida, que hoje apoiam o Donald Trump, até grupos de extrema-direita racistas nos Estados Unidos, como a Ku Klux Klan e companhias ilimitadas. Quer dizer, o arco de aliança de Donald Trump junta exatamente tudo o que, durante todo o século XX, nós batalhamos. Nós quem? Nós, esquerda, que lutamos contra o imperialismo, as forças capitalistas e toda essa estrutura de dominação e exploração, mas também os liberais de verdade, que sempre lutaram contra essas formas de ditadura, formas de controle de posicionamentos políticos, né? As duas coisas juntas. Então, os Estados Unidos hoje estão mostrando para o mundo exatamente o que vai ser nas próximas eleições, a luta de civilização contra a barbárie, não terminou. E aí a gente tem que ouvir talvez os mais radicais, aquela galera que diz o seguinte: olha, se a gente continuar se aliando ao centro, nós não vamos conseguir sair nunca dessa mesma luta, e daqui a 4 anos estaremos de novo disputando as mesmas coisas, porque o importante aqui é a gente transformar o mundo e não simplesmente manter o que está. Porque esse é o argumento que está se fazendo da governabilidade. Precisamos manter o que está, porque senão vamos perder o que temos. E, na realidade, muita gente está dizendo, precisamos transformar as coisas, ou nós nunca vamos sair dessa armadilha. Horta, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom trabalho. Domingo, 19 horas, tem um programa, né? Temos domingo, quero ver se consigo conversar com algumas pessoas para nos explicar um pouquinho sobre essa questão de STF, comunidades autóctones, renúncia de jurisdição e o que efetivamente está acontecendo com as pessoas, com esses grupos de indígenas pelo Brasil. Nossa, bom tema. Domingo, 19 horas, Horta da Verdade. Obrigada, Horta. Bom trabalho aí. Beijo. Um abraço, gente. Até mais.